Paz do Senhor, meus irmãos, muito prazer estar aqui nessa tarde, podendo compartilhar da palavra do Senhor com vocês. Sou o evangelista Henrique Queiroz, congrego ali na AD Carrão, pastoreada pelo pastor Jesus. Pois bem, vamos para o texto sagrado, que está em Ezequiel, capítulo de número 37, um texto muito conhecido, a qual eu quero aqui compartilhar com os irmãos uma palavra de reflexão. Capítulo 37 de Ezequiel, diz assim a partir do versículo 1: A mão do Senhor estava sobre mim e me carregou para fora no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Pois bem, todos conhecem esse texto, muito conhecido por nós, mas diante do contexto que nós estamos vivendo nos dias atuais, um contexto ainda sombrio, um contexto ainda obscuro, onde nós estamos diante de uma situação totalmente calamitosa, eu venho aqui através dessa palavra dizer para vocês que a mão do Senhor que nos leva e que nos conduz para o vale é a mesma mão que cuida de nós e que nos protege e que nos ampara. A Bíblia vai nos dizer que Ezequiel estava vivenciando um estado muito crítico ali na antiguidade, diante daquele cenário, diante daquela situação. A situação de Israel naquele momento era uma situação totalmente escassa, o cenário político, religioso, econômico também estava devastado e Deus queria mostrar para Ezequiel, através de uma visão, através de um cenário em que Deus o leva para diante a um vale de ossos secos, e a Bíblia vai nos dizer que Ezequiel, ao chegar naquele vale que estava cheio de ossos e ossos sequíssimos, segundo a Bíblia Sagrada, o Senhor lhe faz uma pergunta. E a pergunta que Deus faz para Ezequiel é: poderão reviver estes ossos? Deus está delegando para Ezequiel uma pergunta e uma missão, só que Ezequiel, olhando para suas características, olhando para a sua identidade, ele então reprocessa essa mesma pergunta para o Senhor, dizendo: Tu, ó, sabes. E o que eu acho de interessante é que na visão de Ezequiel era um vale cheio de ossos sequíssimos, mas na visão de Deus aquele cenário já estava como que um cenário de um exército muito numeroso. E a Bíblia vai nos dizer que quando Ezequiel dá essa réplica para o Senhor, dizendo: Tu, ó, sabes, o Senhor então dá autoridade para Ezequiel profetizar diante daquele cenário em que ele estava vivendo. Eu aprendo uma coisa com essa palavra: mesmo Ezequiel diante de um vale cheio de ossos seco, a sua identidade, as suas características e a sua missão de profeta não foi inibida pelo Senhor. Ezequiel, no fundo, sabia quem ele era, aonde ele estava e o que ele iria fazer naquela situação. Simplesmente profetizar. Sabemos que estamos vivendo em dias difíceis, mas mesmo assim, nós temos que saber, acima de tudo, quem nós somos e o que nós representamos no reino. Porque não é porque nós estamos diante de uma situação calamitosa, diante de uma situação obscura, que aquilo que está dentro do nosso coração pode ser, de certa forma, jogado a mar, jogado afora, porque a nossa identidade interior, quem nós somos por dentro, refletirá nas nossas ações no exterior. Ou seja, mesmo Ezequiel no vale de ossos secos, ele não deixou de ser profeta. Deus colocou dentro do meu coração, Deus colocou dentro do coração da igreja o sentimento e a autoridade de propagar a paz mesmo em meio às guerras. Não são as lutas, não são as provas, não são os vales, não são os desertos que irão tirar de nós aquilo que Deus colocou dentro do nosso coração, porque maior é o chamado do que a situação a qual nós estamos vivendo nos dias atuais. Portanto, mesmo que você esteja vendo ossos sequíssimos, Deus lhe dá autoridade através da sua palavra para que eu e você, para que nós continuemos a profetizar, porque eu tenho certeza absoluta, como eu disse no início,
que a mesma mão que te leva para o vale cheio de ossos secos é a mão que te sustenta, é a mão que te protege, é a mão que te guia, é a mão que te carrega, e por mais que as suas mãos possam na sua mente vir a desfalecer, a mão daquele que te levou para o vale te cobre, te guarda, te protege, porque essa mão é a destra da mão do Deus Todo-Poderoso, a qual diz na sua palavra: não temas, porque eu sou contigo, não te assombre diante do vale, da circunstância, do cativeiro, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo com a destra da minha justiça. Portanto, o que o mundo, o que nós precisamos hoje, como igreja, como servos do Senhor, como profeta, não é sermos empurrados por mãos humanas, porque as mesmas mãos humanas que podem nos empurrar, que podem nos aplaudir, elas também podem querer nos parar, mas a mão de Deus, ela nos promove e promove para que o reino seja glorificado e exaltado através da palavra do Senhor. Portanto, diante daquele cenário, quando Deus delega para Ezequiel a autoridade para ele profetizar, ele então profetiza. E a palavra que Ezequiel profere é uma palavra de vida no meio de uma situação totalmente de luto, de morte. O que a igreja precisa fazer, como nós temos feito e como eu estou fazendo, é propagar que ainda há esperança. Mesmo que a árvore seja cortada, ainda há esperança, há o cheiro das águas, aquilo que não tem mais perspectiva, aquilo que não tem mais esperança na tua mente, segundo a palavra de Deus, há esperança. E a palavra de Deus, ela nos traz esperança. A palavra de Deus, ela nos motiva, ela nos incentiva e ela nos mantém em pé, mesmo quando estamos vendo 1000 caindo ao lado esquerdo, 10.000 ao lado direito, mas nós que confiamos no Senhor, na força do seu braço, não vamos desfalecer, porque a igreja continua de pé, a igreja continua galgando e caminhando rumo a Canaã celestial. Portanto, não são cenários críticos, caóticos, que podem me fazer e te fazer parar. Ou então você decide no meio do vale ser profeta, ou você decide ser osso, como nós temos muito aprendido. E nessa situação, Deus, ele colocou dentro de você o espírito de profeta, o espírito da profecia, o espírito que vem trazer luz aos que estão em escuridão através da sua palavra. Então nós conhecemos o texto, Ezequiel após profetizar, e pela segunda vez Deus manda Ezequiel profetizar ao Espírito, aos 4 ventos, e ali, naquele momento em que Ezequiel está profetizando, houve um reboliço. Naquele momento em que Ezequiel estava profetizando, o mundo espiritual entrou em ação, e a mão de Deus que levou Ezequiel para o vale, que cuidou de Ezequiel no vale, foi a mesma mão, através da palavra, através da profecia, que colocou os ossos que estavam caídos, sem vidas, de pé. Portanto, basta nós entendermos que a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, porque ela vai na divisão da alma do espírito. Ela é apta, ela é suficiente, ela tem poder para ir na divisão das juntas e medulas, e também fazer com que as intenções dos corações dos homens sejam de certa forma descobertas, porque a palavra tem poder. Então use a palavra e seja profeta, porque através da palavra que sair da tua boca, quem está caído vai ficar de pé, quem está morto pode se levantar, porque Deus se responsabiliza e vê pela sua palavra. Deus nos abençoe em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Amém.